Boa tarde, eu sou o professor Luiz Moreira, farmacêutico bioquímico. É uma honra imensa estar aqui com vocês. Agradeço toda a equipe da Consulfarma, né, pelo convite. E nós vamos conversar agora, pessoal, sobre nutrientes e resposta imunológica. Perfeito? Muito bem. Para começar a nossa aula, pessoal, nós temos que lembrar, então, que a nossa resposta imunológica, ela é dividida em dois tipos de resposta. A resposta inata, né, a resposta imune inata, e a resposta imune adaptativa e humoral. Né? Então, nós temos dois tipos de resposta subsequente à resposta inata. Quando nós falamos da resposta imune inata, que é a resposta imune inespecífica, nós estamos falando das barreiras, nós estamos falando, por exemplo, pessoal, das secreções, como muco, a secreção biliar, o ácido gástrico, saliva. Nas barreiras, barreira gastrointestinal, nós temos a mucosa, né? Toda a barreira ali da faringe, nasofaríngea, né? Nós temos ainda, pessoal, a resposta inflamatória, dentro dessa resposta inata. E nós temos também o sistema complemento. Tudo isso compõe a resposta imune inata, que é a primeira linha de defesa, que ela é inespecífica. Depois nós temos o sistema adaptativo, que está relacionado à resposta humoral e citotóxica. Quando nós falamos da resposta relacionada à resposta celular, nós estamos falando principalmente de leucócitos, granulócitos, linfócitos B e linfócitos T. Nós estamos falando do complexo de histocompatibilidade. Nós temos também a produção de anticorpos das imunoglobulinas, IgA, IgG, IgM, IgD. E nós temos também, dentro dessa resposta adaptativa, né, tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T. Os linfócitos B são os linfócitos humorais, relacionados aí à resposta de produção de anticorpos. E os linfócitos T, eles vão mediar a resposta celular e principalmente a resposta citotóxica. Muito bem. Esse sistema imunológico todo complexo é um sistema que depende muito de nutrientes e micronutrientes. Vitamina A, vitamina D, E, vitamina B6, B12, ácido fólico, zinco, ferro, cobre, selênio, magnésio. E esses nutrientes, eles vão ter diversos papéis, principalmente nesses componentes da resposta imunológica, seja na manutenção de função barreira, seja na manutenção de resposta celular e da resposta inata, ou até mesmo na manutenção ou relação com a resposta inflamatória, assim como eles são importantíssimos para a resposta adaptativa, humoral e celular. Todos esses componentes são dependentes dos micronutrientes para um bom funcionamento e o equilíbrio do seu funcionamento. Então, nós vamos falar de cada um desses itens que compõem a resposta celular. Quando nós falamos de manutenção de estruturas, integridade, principalmente das mucosas, seja da barreira da função de mucosa intestinal, quanto barreira da nasofaringe ou gástrica, né? Pele, que é a maior barreira, o maior órgão em extensão que nós temos no nosso corpo, são barreiras que estão ali fazendo a composição dessa primeira linha de defesa do nosso organismo. Nesse sentido, pessoal, nós temos aqui a vitamina A, importantíssima para a manutenção dos epitélios, está também relacionado diretamente, pessoal, à produção de IgA secretória, que é a imunoglobulina das mucosas, a vitamina D, que leva à produção de catalicidinas e beta-defensinas, que são peptídeos, que vão defender essas mucosas e também responsável pela manutenção da nossa microbiota e a manutenção da integridade das nossas mucosas. A vitamina C, que é um cofator para a síntese de colágeno, e o colágeno é um componente importante, um componente chave para a manutenção da função barreira e está relacionado também a ter atividade antioxidante e melhorar a diferenciação de queratinócitos, a manutenção aí da atividade dos fibroblastos.
A vitamina E é importante para a proteção das membranas celulares contra o dano relacionado ao estresse oxidativo. Ácido fólico, B6 e B12 estão envolvidas diretamente, pessoal, na regulação, né, da resposta imune intestinal e está relacionado diretamente para a diferenciação de linfócitos e a migração dessas células para a mucosa intestinal. O ferro é essencial para a diferenciação do crescimento dos tecidos epiteliais e o zinco também ajuda ali na integridade da pele e das membranas de mucosa. Na diferenciação e proliferação e no movimento de células imunes inatas, nós temos a vitamina A, que regula diretamente a função das células natural killers e a capacidade defensiva dos macrófagos. A vitamina D, que está relacionada diretamente à diferenciação dessas células imunológicas, monócitos, macrófagos e células dendríticas, e participa diretamente da capacidade fagocítica dos macrófagos. A vitamina C também está envolvida na proliferação de neutrófilos, monócitos e das células fagocíticas. A vitamina E melhora e mantém a atividade citotóxica das células natural killers, assim como a vitamina B6. A vitamina B12, ela é importante como imunorregulador, principalmente para as células natural killers e os linfócitos T. E o folato mantém e melhora a atividade citotóxica das células natural killers. O zinco está relacionado a melhorar a resposta das células natural killers e, além disso, melhora a resposta imunológica frente à atividade fagocítica dos macrófagos, principalmente para E. coli e Staphylococcus aureus também. O cobre tem um papel muito importante nessa capacidade de fagocitar e destruir o agente invasor, melhora a atividade de neutrófilos, monócitos e também de células natural killers. O selênio, ele é um cofator para selenoproteínas, que são importantes para o sistema de defesa antioxidante, melhorando a atividade de leucócitos e das células natural killers. O magnésio é importante para estabilizar o nosso DNA, também estabilizar moléculas de ATP, de energia, e é responsável também por participar diretamente na ligação do antígeno aos macrófagos e regular a ativação de leucócitos. E o ferro, ele tem um papel muito importante nas nossas células, porque ele é um cofator para a reação de Fenton. E a reação de Fenton, pessoal, junto com o peróxido, vai levar a radical hidroxila, que é capaz de destruir as membranas de vírus e também de bactérias. Então, ele melhora a atividade de neutrófilos e modula também a resposta inflamatória. Sobre efeito antimicrobiano, nós temos aqui a vitamina A, que faz um down regulation no interferon, a vitamina D, que regula a expressão de proteínas antimicrobianas, que é as catalicidinas e as beta-defensinas. A vitamina C, as altas concentrações de vitamina C melhoram o efeito antimicrobiano e melhora a produção de interferon. O zinco está envolvido diretamente na resposta antimicrobiana pela produção, levar à produção do interferon, assim como o ferro. O cobre, por si só, tem uma característica, uma atividade biológica, que é a ação antimicrobiana intrínseca ao próprio cobre. E o selênio também aumenta a produção de interferon. O interferon, pessoal, ele tem um papel chave, principalmente na resposta imunológica frente à invasão dos parasitas obrigatórios intracelulares, que são conhecidos como vírus. Dentre os papéis da inflamação, efeito antioxidante e efeito na explosão oxidativa que ocorre frente a uma invasão de um agente microbiano, nós temos a vitamina A. Ela regula a interleucina 2 e TNF-alfa. Está relacionada a ativar a ação antimicrobiana, né, de macrófagos e melhorar a atividade fagocítica, modulando a resposta inflamatória. A vitamina D tem um papel importantíssimo, pessoal, em reduzir a expressão de citocinas pró-inflamatórias e aumentar a expressão de citocinas anti-inflamatórias por macrófagos. A vitamina C, ela mantém a homeostase redox dentro das células
diminuindo a atividade de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, e regenera, então, a nossa defesa antioxidante, melhorando a capacidade das células imunológicas. A vitamina D também é importante para a atividade antioxidante, e também modula a produção de interleucina 2 e de prostaglandinas da série E2, que são prostaglandinas inflamatórias. A vitamina B6 é necessária para a síntese e metabolismo endógeno de aminoácidos e está relacionado diretamente a modular a produção de citocinas e resultar em taxas, em níveis reduzidos da resposta inflamatória. O zinco é um agente anti-inflamatório, modula a liberação de citocinas, está relacionado também a influenciar diretamente na geração de interleucina 2, 6 e de TNF-alfa. O ferro é envolvido na regulação da produção e ação de citocinas, é necessário para gerar espécies reativas que vão ser usadas para a destruição de patógenos. O magnésio protege o DNA contra o estresse oxidativo. E o selênio é essencial para a função de selênio-proteínas, que tem atividade antioxidante, reduzindo a atividade de espécies reativas de oxigênio. E o cobre, ele se acumula no local das inflamações, é um cofator para superoxidismutase, enzima antioxidante, e está relacionado também a modular a produção de interleucina 2 e manter e fazer a manutenção do equilíbrio antioxidante intracelular, que é importante para nivelar a resposta inflamatória. Na diferenciação e proliferação do funcionamento de células T, de linfócitos T, a vitamina A, pessoal, ela está envolvida na diferenciação de linfócitos TH1 e TH2. E isso é muito importante para a nossa resposta inflamatória, levando em consideração que os linfócitos TH1 produzem interferon, que tem uma resposta importantíssima contra infecções virais. Já os linfócitos TH2, pessoal, em excesso, levam principalmente, pessoal, a combate de eumintos, ao combate de parasitas, leva ainda a uma ativação de linfócitos B e a produção de anticorpos. De maneira excessiva, o aumento de linfócitos TH2 pode levar a doenças autoimunes. Tá? Então, ela regula essa atividade de linfócitos T. A vitamina D, ela tem um papel muito importante, um efeito inibitório, principalmente na resposta adaptativa, mas ela tem efeito estimulatório na imunidade inata. Então, ela tem uma função de controlar a resposta, não permitindo a geração de anticorpos irregulares e aumentar o foco da resposta e também a potência da resposta imune inata. A vitamina C tem função de produção e diferenciação de linfócitos T, principalmente os linfócitos T citotóxicos. A vitamina E melhora a proliferação de linfócitos e a função mediada por linfócitos T, otimizando a resposta de linfócitos TH1. A vitamina B6 também ativa e otimiza a resposta de TH1. A vitamina B12 é envolvida no metabolismo de um carbono, no metabolismo da homocisteína. Está relacionada a aumentar a produção de linfócitos T, como os linfócitos citotóxicos, mas também regula a proporção entre T auxiliares e T citotóxicos. O folato é importante para a diferenciação de linfócitos TH1. O zinco, também envolvido nessa diferenciação e maturação de linfócitos TH1, está relacionado a ser essencial para a ligação intracelular da tirosina quinase e os receptores de linfócito T, e isso é importantíssimo para a ativação de linfócitos T reguladores, importante na manutenção da tolerância da resposta imunológica, não permitindo que o nosso sistema imune se ative por qualquer coisa, tá? O ferro é importante para a diferenciação e proliferação de linfócitos T, ajuda na proporção entre T auxiliares e T citotóxicos, e o cobre também tem um papel na diferenciação, proliferação e maturação dessas células. Na produção de anticorpos, pessoal, liberação de anticorpos que ocorre pelos linfócitos B, nós temos aqui a vitamina A.
A vitamina A, pessoal, está diretamente relacionada a mediar a produção de anticorpos e suprir a liberação de interleucina 12, TNF-alfa e interferon gama. A vitamina D diminui a produção de anticorpos, por isso que ela é tão usada em doenças autoimunes. A vitamina C promove proliferação de linfócitos, resultando no aumento da geração desses anticorpos. E a vitamina E também supre a resposta de TH2. A vitamina B6 está ligada direta à síntese e o metabolismo endógeno dos aminoácidos, lembrando que anticorpos são proteínas e dependem de aminoácidos, né? A vitamina B12 é importante para a produção de anticorpos, o folato é importante para o metabolismo desses anticorpos e o zinco é envolvido na produção de anticorpos e principalmente no IgG. E o selênio ajuda a manutenção dos anticorpos, a manutenção da resposta adaptativa. A vitamina A é fundamental no reconhecimento do antígeno, né? E principalmente produção de imunoglobulinas IgA, e a vitamina D promove processamento de antígeno e regula o papel do complexo de histocompatibilidade MHC2, que é importante para a apresentação do antígeno. A vitamina E ajuda a formar sinapses imunes efetivas entre os linfócitos e aumenta a proporção de antígenos experimentados pelos linfócitos T. O folato é importante para a resposta de anticorpos e antígeno. O zinco está envolvido direto na resposta de anticorpos, importante para a manutenção da tolerância imunológica. E o magnésio tem um papel chave na ligação do antígeno ao RNA de macrófago, envolvido aí na atividade de citólise, né, dependente de anticorpos. Então, pessoal, nós podemos falar, então, que a vitamina A, ela tem um papel muito importante. Sua suplementação, pessoal, aumenta a atividade antimicrobiana, está relacionada a modular a atividade das barreiras e principalmente da mucosa intestinal, traz um efeito muito importante sobre neutrófilos, eosinófilos e células natural killers e aumenta a atividade de macrófagos e melhora a resposta de vacinas. A vitamina A, a suplementação de vitamina A diminui a ocorrência de infecções do trato urinário. Esse é um estudo que foi feito em mulheres, mostrando que a suplementação de mulheres após o tratamento com antibiótico reduz a ocorrência, a nova ocorrência da infecção urinária. Nós temos aqui um trabalho feito em crianças no Brasil, um trabalho sobre giardia, a suplementação de vitamina A, trazendo benefício para o tratamento dessa parasitose, diminuindo a giardíase. A vitamina A, pessoal, como todos os nutrientes, o excesso é ruim e a deficiência também. A deficiência de vitamina A está relacionada a xeroftalmia, queratinização, inanição e aumento de mortalidade. O seu excesso está relacionado a eritema, eczema, alopecia, hemorragias, fraturas ósseas, hepatotoxicidade e morte. Então, existe um nível de normalidade da vitamina A, e é esse nível que a gente tem que buscar o equilíbrio com a suplementação. As altas doses de vitamina C podem aumentar a atividade fagocítica, a atividade de linfócitos, tem atividade antioxidante, está relacionada a melhorar a quimiotaxia de neutrófilos e a produção de anticorpos, e as altas doses podem trazer um efeito benéfico aí, principalmente em infecções virais. A vitamina D regula a função de macrófagos no sistema imune, diminui a atividade da resposta adaptativa, mas aumenta a resposta inata, fazendo uma compensação, e isso está relacionado na modulação de marcadores inflamatórios da vitamina D. A vitamina C, pessoal, ela é um cofator importantíssimo para a síntese de colágeno, carnitina, de norepinefrina, peptídeos de crescimento, melhora a absorção do ferro, né, pela mucosa gastrointestinal, e também melhora a atividade antioxidante, diminuindo a oxidação do DNA, diminuindo a oxidação da LDL, diminui a peroxidação lipídica e protege os nossos vasos sanguíneos. Em infecções como sepsemia, a suplementação de pacientes hospitalizados com vitamina C
traz um benefício na redução do estresse oxidativo e na melhora da vasodilatação, melhorando a perfusão sanguínea, melhora a produção e a recuperação da tetraidrobiopterina, e isso vai trazer um benefício na manutenção de funções endoteliais, da função barreira, e está relacionado ainda à manutenção das target junções, que está relacionada à manutenção ali da função mesmo direta de barreira, não permitindo a entrada de, seja de vírus ou de bactérias, em outros tecidos ou órgãos. E, além disso, protege todo o sistema cardiovascular, né? Trazendo benefícios diretos, principalmente em pacientes com sepse. Então, a vitamina C traz benefícios por atividade hipotensiva, diminui as complicações endoteliais e reduz marcadores inflamatórios, está relacionada a ter uma ação antihistamínica, promove quimiotaxia, melhora a resposta imunológica nos pulmões, e no trato gastrointestinal, pessoal, aumenta a atividade antioxidante, reduz espécies reativas, e isso ajuda a diminuir a ocorrência de leaky gut. A vitamina D, poucas pessoas sabem, mas nós temos dois eixos de produção de vitamina D. Nós temos o que nós chamamos do eixo endócrino da vitamina D e o eixo paráquino da vitamina D. A vitamina D ela começa a ser produzida na pele, esse 7-deidrocolesterol passa pelo fígado, formando 1,25, que depois nos rins sofre a segunda hidroxilação, formando a 1,25. Porém, essa formação da vitamina D também pode ocorrer em monócitos, macrófagos e células dendríticas. E a segunda hidroxilação pode ocorrer tanto em linfócitos T e B. Isso quer dizer que as células imunológicas são capazes de aumentar a produção de vitamina D no local das lesões. E isso é importante para a recuperação da homeostase tecidual, melhorar a capacidade fagocítica dessas células. Então, olha que interessante. Só que isso, pessoal, o efeito da vitamina D, ele é mediado por fator de transcrição gênica, porque nós temos um receptor de vitamina D, que é o receptor VDR, que é acoplado ao receptor RXR, que é o receptor de vitamina A. Então, quer dizer que a resposta da vitamina D depende também de vitamina A, né? Aqui nós podemos ver quais são os efeitos da vitamina D. Diminui a proliferação de linfócitos B, aumenta a diferenciação e atividade de monócitos, diminui migração e proliferação de linfócitos T, está relacionada a diminuir a atividade de linfócitos TH1, aumentar a atividade de linfócitos TH2. Diminui os linfócitos TH17, e isso é muito importante, porque os linfócitos TH17 produzem a interleucina 17 e a interleucina 22. Essas interleucinas são importantes para a atividade antibacteriana e antifúngica. Porém, quando eu aumento muito os linfócitos TH17, eu vou gerar doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, e a vitamina D não permite que isso ocorra. Aumenta a atividade de linfócitos T reguladores, aumentando a interleucina 10 e aumentando a capacidade. Então, o que a vitamina D faz, pessoal? A vitamina D não permite que o sistema imunológico fique louco, ataque qualquer coisa. Não, ela dá um foco para o sistema imunológico. Aqui nós podemos ver que a vitamina D, então, ela é importante para a integridade das mucosas, das barreiras, reduz a permeabilidade de barreira, principalmente intestinal, e isso já ajuda a controlar a resposta inflamatória, melhora a quimiotaxia, a autofagia e a fusão de fagossomos e macrófagos e monócitos. Além disso, aumenta a produção de peptídeos antimicrobianos, que são as catalicidinas e beta-defensinas. A vitamina D faz um papel muito importante na transcrição gênica de células dendríticas e afeta a polarização de linfócitos T, favorecendo a diferenciação de linfócitos T reguladores, diminuindo a liberação de linfócitos TH17. Olha que interessante, não é? A vitamina D, pessoal, sobre a microbiota e resposta imune, a vitamina D modula a composição da nossa microbiota intestinal,
porque ela tem uma ação direta sobre o epitélio intestinal e ela regula, principalmente a nossa microbiota, pela liberação da beta-defensina e as catelicidinas, não permitindo a hiperproliferação e nem a instalação de uma bactéria patogênica. Além disso, também regula a produção de muco protetor, e isso vai trazer um papel muito importante na manutenção da nossa mucosa intestinal. Aqui, ó, nós podemos ver um papel da vitamina D sobre os receptores VDR nos enterócitos. A vitamina D, quando ativa o receptor VDR nos enterócitos, aumenta a produção das target junções, claudinas, ocludinas e ecaderinas, fazendo com que os enterócitos fiquem juntinho um do outro, diminuindo o que nós chamamos de leaky gut. A vitamina D, então, pessoal, ela pode atuar tanto na resposta inata quanto adaptativa, controlando a atividade de monócitos, macrófagos, células dendríticas, linfócitos T e linfócitos B. Né? E olha só que interessante. Isso vai trazer um efeito muito importante em aumentar a capacidade da resposta inata, aumentando quimiotaxia, fagocitose, produção de anticorpos, produção de peptídeos antimicrobianos, melhorando a produção de interleucina 10 e a diferenciação de T reguladores. Na adaptativa, pessoal, nós temos uma diminuição da resposta imunológica, menos atividade de linfócitos B, diminuição da produção de imunoglobulinas, interleucinas pró-inflamatórias são reduzidas, que estão envolvidas na atividade adaptativa. É como se a vitamina D, então, aumentasse a resposta inata e diminuísse a resposta adaptativa. Os estudos mais recentes, pessoal, mostram a atividade da vitamina D importante para o tratamento de Epstein-Barr, Zika vírus, citalomegalovírus, influenza, o rinovírus, né? Isso traz benefícios. Aqui, ó, nós podemos estar observando diretamente a atividade, né, do Epstein-Barr, do HPV e também da hepatite C, trazendo benefício importante nessas doenças. Aqui podemos observar a vitamina D que vem da endócrina, via endócrina, em que envolve a pele, fígado e rim, e parácrina, que está relacionada à ativação nas próprias células imunológicas, modulando, aumentando linfócitos T reguladores, diminuindo linfócitos TH17, aumentando TH2 e diminuindo TH1. Então, uma resposta importante sobre a resposta inata e diminuindo a resposta adaptativa. Podemos observar ainda que a vitamina D tem um papel importantíssimo em doenças respiratórias, principalmente modulando a produção de interferons e a atividade de linfócito TCD14, melhora principalmente a atividade de peptídeos antimicrobianos, como as catelicidinas, nos macrófagos alveolares, inibe principalmente a diferenciação de células dendríticas, está relacionada a modular a interleucina 12 e interleucina 10. Nos linfócitos, ele aumenta a proliferação, diminuindo TH1 e TH17, aumentando T reguladores. E nos linfócitos B, inibe a proliferação. Então, impede a resposta imunológica exacerbada no pulmão, e isso traz benefícios até mesmo para quem é asmático, né? Podemos observar aqui, ó, diretamente em doenças respiratórias, olha só que interessante. Baixa de vitamina D, né? Na baixa de vitamina D, nós temos um aumento, maior suscetibilidade de infecções do Mycobacterium tuberculosis. E isso está relacionado diretamente à tuberculose, isso está relacionado a mais inflamação, né? Isso está relacionado a maior severidade também de asma, não só da tuberculose, como doenças respiratórias do influenza e também de asma. Então, a baixa de vitamina D está diretamente relacionada a maior suscetibilidade, maior vulnerabilidade do indivíduo frente às doenças respiratórias. Aqui nós temos alguns estudos da vitamina D no Japão, na China, no Vietnã, mostrando, principalmente em crianças, ó, um estudo realizado com crianças diminuindo o quadro de influenza, né? No Japão também, em crianças com idade escolar, crianças de 3 a 12 meses,
também trazendo benefício na redução das infecções de influenza, 400 a 1.200 UI, né? Indivíduos aí, ó, com 45 anos de idade no Japão, também diminuindo as infecções respiratórias em idosos, e crianças de 3 a 17 anos, também trazendo benefícios nas reduções das infecções. Quando nós falamos, então, pessoal, podemos observar aqui que a vitamina D está relacionada a diminuir os quadros, trazer benefícios diretos nos quadros de pneumonia, né? E é muito importante que nesses quadros de pneumonia, a vitamina D esteja acima de 40 nanogramas por ml no sangue, diminui marcadores inflamatórios como a interleucina 6, diminui também o PCR, a proteína C reativa, que é o marcador inflamatório em pacientes diabéticos, está relacionado a diminuir o risco de sepsemia dos pacientes que, de repente, venham a sofrer internações, e está relacionado a diminuir o risco da evolução da síndrome aguda respiratória, o SARS, né? Então, diminui a ocorrência do SARS. Quando nós falamos de resposta imunológica, e não tem como a gente não entrar nesse quesito, que é do COVID, do SARS-CoV, relacionado à mortalidade e à vitamina D. O que foi observado, pessoal? Foi observado que pacientes que apresentavam PCR, que é o marcador, né, de proteína C reativa, elevado, esses pacientes tinham maior risco de desenvolver o COVID na sua forma mais severa. Então, quem já tem marcadores inflamatórios altos na corrente sanguínea está relacionado a ter um risco maior de desenvolver o COVID na sua forma mais severa. Por quê? Porque nós temos a tempestade inflamatória na infecção do COVID. E se esse indivíduo já tem uma inflamação crônica de baixo grau, a sua capacidade imunológica já está comprometida. Aí, esses pesquisadores fizeram mais uma correlação. Eles foram correlacionar pessoas normais, PCR, que é a proteína C reativa, marcador inflamatório, e vitamina D. O que eles identificaram? Eles identificaram que 63% das pessoas que têm um PCR alto têm uma vitamina D abaixo de 25 nanogramas por ml, que é a deficiência de vitamina D. Então, se eu tenho deficiência de vitamina D, o meu PCR é mais elevado, o meu risco de desenvolver COVID na forma severa é maior. E aí eu vou precisar de intubação, eu vou precisar aí de terapia com oxigênio. Então, é isso que os trabalhos mostraram, tá bom? Vitamina E. A vitamina E é importante para a manutenção da função imunológica e também importante para a produção de anticorpos. A vitamina B6 melhora a atividade das respostas imunológicas, da resposta mediada por células, maturação dos linfócitos, e está relacionado também a ser importante em pacientes críticos, vitamina B6. Vitamina B12 melhora a atividade imunológica mediada por células, então a resposta imunológica celular. Nós temos também o folato, melhora a atividade de células natural killers, linfócitos TH1, e também melhora a resposta inata. Zinco. Não ia deixar de falar de zinco para vocês, né, pessoal? Zinco é um cofator de inúmeras enzimas, participa de divisão celular, da espermatogênese, está relacionado à estabilização de transcrição gênica, estabilização de membrana celular, participa da liberação de insulina, no metabolismo da vitamina A, no sistema energético e na resposta do sistema imune, e regulação também do sistema imune, e na síntese de proteínas. Então, ela tem uma ação catalítica, na estrutura do DNA e RNA, mantém a integridade genômica, produção de neurotransmissores, participa como segundo mensageiro, regula a homeostase do sistema redox, a transcrição gênica e manutenção da dinâmica do citoesqueleto celular. Dessa maneira, o zinco regula proliferação, diferenciação e a resposta celular frente ao estresse. A deficiência de zinco está relacionada à letargia, déficit neuronal, doenças respiratórias, está relacionada a náusea, vômito, dor epigástrica. Perdão, pessoal. O excesso de zinco, letargia, né, déficit neuronal,
doenças respiratórias, está relacionado a náuseas, vômitos, dor epigástrica, diarreia e também o aumento do volume da próstata. E seu excesso leva à deficiência de cobre e também altera a função dos linfócitos. Porém, vamos lá, a deficiência. A deficiência está relacionada a desordens neuropsiquiátricas, desordens neurosensoriais e letargia mental. Atrofia do timo. O timo é um órgão linfóide, lesões celulares, acrodermatites, infertilidade, né? Retardo no desenvolvimento genital, na maturação sexual e hipogonadismo. E a sua deficiência ainda está relacionada ao retardo do crescimento, mais infecções e mais disfunção imunológica. Então, o zinco realmente é importantíssimo na resposta imunológica. Como benefícios da suplementação do zinco, nós temos a manutenção da integridade da mucosa intestinal, aumento da atividade de células natural killers, aumento da concentração de timulina, que é um hormônio produzido por timo, melhora a atividade de células T citotóxicas e o número de células T helper. A deficiência de zinco, eu tenho mais inflamação, mais mediadores reativos, atrofia do timo, desbalanço entre linfócitos TH1 e TH2, redução de linfócitos B e maior concentração de linfócitos TH17, que leva a doenças autoimunes. A homeostase do zinco está relacionado a um balanço de número e de funções celulares imunológicas. E também mecanismos de tolerância da defesa, né? O nosso sistema não se fica estimulando por qualquer coisa. E o excesso de zinco supre linfócitos T e B, promove um down regulation em linfócitos T reguladores e diminui a diferenciação, né? A ativação de macrófagos, aumenta a ativação de macrófagos. O zinco, pessoal, o zinco é um componente essencial para a timulina, que é um hormônio do timo, que está envolvido na maturação e diferenciação de linfócitos T. A expressão gênica da interleucina 2, pessoal, e do interferon depende de zinco. E isso está diretamente relacionado, pessoal, ao aumento das atividades de defesa. E isso está relacionado aí a controlar a atividade de macrófagos e melhorar diretamente a resposta imunológica. Zinco, novamente no COVID-19, o zinco é especialmente em combinação com ionóforo. O que é ionóforo, pessoal? É um medicamento, uma substância que aumenta a entrada de zinco. Então, olha só, o zinco em combinação com o ionóforo leva a uma redução da atividade da RNA polimerase, né? Então, isso vai impedir a replicação do SARS-CoV-2, vai diminuir aí, então, a proliferação do COVID-19. O zinco, ele inibe a entrada do COVID por diminuir o reconhecimento dos receptores da enzima conversora de angiotensina, diminui a internalização dessa partícula viral, aumenta a produção de interferon, está relacionada a modular a resposta inflamatória, diminuindo aquela tempestade inflamatória, promove manutenção das mucosas, principalmente da mucosa pulmonar, e isso diminui a invasão do vírus. Como benefício, a suplementação de zinco diminui a mortalidade e a severidade dos pacientes que têm diabetes, obesidade, arteriosclerose e deficiência imunológica. Então, o zinco traz benefício diretamente para esse tipo de público. Aqui nós sabemos, pessoal, que o tratamento com zinco, em algumas infecções, uma meta-análise demonstrou que 75 miligramas de zinco por dia reduz significativamente a duração de resfriados, tá? Nós temos o outro, 75 miligramas por dia de zinco reduz a duração de sintomas de pneumonia em adultos. 10 miligramas de gluconato de zinco em crianças com deficiência de zinco resultou na redução do número de episódios de infecção respiratória aguda. 30 miligramas de zinco em crianças tailandesas reduziu significativamente a gravidade de infecções agudas do trato respiratório. Em crianças que diminuíram o tempo de internação, de hospitalização dessas crianças.
Então, olha só que interessante, 10, 30 miligramas, em adultos, 75 miligramas, né? O que são ionóforos? Disulfiram, né? É o ionóforo, piritione, cloroquinol e cloroquina, hidroxicloroquina, são substâncias que aumentam a entrada de zinco para dentro das nossas células. E isso aumenta a atividade de defesa das nossas células. Isso é um ionóforo. Suplementação de zinco em adultos, então, pessoal, 75 miligramas, uma vez ao dia. Suplementação de zinco em crianças, de 10 a 30 miligramas. Ferro. Ferro também é importante para a atividade imunológica celular. O cobre tem aquela atividade antimicrobiana intrínseca diretamente ao cobre, mas também participa da melhora da habilidade de neutrófilos, né? Melhora a atividade imunológica também. O selênio melhora a atividade imunológica mediada por células, aumenta os linfócitos T helper, melhora a resposta frente a infecções por vírus. Magnésio diminui estresse oxidativo e mantém a integridade do DNA, reduz a ativação de leucócitos e diminui aquela atividade inflamatória ou até mesmo a probabilidade de infecções em praticantes de atividade física. O mais importante para vocês é isso daqui, pessoal. Uma vez que a gente calcula, que nós sabemos assim, RDA, que é a dose diária recomendada. A dose diária recomendada, pessoal, ela é calculada para indivíduos sadios. Quando a gente fala em resposta imunológica, ou melhorar, ou tratar, nós vamos ter que reequilibrar. Se o indivíduo estiver doente, nós vamos ter que usar doses que estão acima da dose diária recomendada. Nós vamos ter que usar doses que estão entre a RDA e a UL, que é a dose máxima sem que haja efeitos colaterais. Os indivíduos que estão doentes ou indivíduos que a gente precisa reequilibrar alguma função, é aqui que nós trabalhamos, não é sobre a RDA. Beta-glucana de levedura ficou muito famoso, é um polímero de glicose, ela possui uma cadeia longa por ligações glicosídicas do tipo beta, ligações lineares beta 1,3 e ramificadas ligações beta 1,6, ligações glicosídicas, né? As beta-glucanas aumentam a atividade de macrófagos, neutrófilos, linfócitos B e T e aumenta a atividade de células natural killer. Reduz fadiga, combate inflamação crônica, tem ação antioxidante e modula a resposta imunológica. As beta-glucanas, elas trazem tanta benefício para a resposta imunológica que acaba tendo um efeito muito importante no câncer. Lembrando que no câncer, a célula neoplásica diminui a atividade imunológica para que ela não seja reconhecida e seja destruída pelo nosso sistema. As beta-glucanas, elas estão relacionadas, então, a aumentar a atividade citotóxica, diminuindo a proliferação de tumores, modula a microbiota, melhora a atividade dos efeitos terapêuticos, está relacionado diretamente a melhorar a resposta inata de células natural killers, monócitos e neutrófilos, e isso traz um benefício direto na ajuda ali como coadjuvante nos tratamentos de neoplasia. Além disso, as beta-glucanas, pessoal, elas são pré-bióticos. Vão modular a nossa microbiota intestinal, que leva à produção de ácidos graxos de cadeia curta, ácido acético butírico e propiônico, e esses ácidos graxos de cadeia curta modulam a atividade de macrófagos, controlando a produção de interleucinas, citocinas e imunoglobulinas. As beta-glucanas, por serem probióticos, regular a produção e expressão de genes na mucosa intestinal, modula também o pH do intestino e está relacionada à manutenção dessa integridade. Traz um benefício direto em reduzir o risco de câncer de colo retal. Fantástico, né? Além disso, traz benefícios na diabetes. A melhora da diversidade e manutenção do equilíbrio da microbiota intestinal diminui a inflamação, e diminuir a inflamação, pessoal, já é melhorar a sensibilidade à insulina. Diminui a permeabilidade intestinal, diminui a endotoxemia que pode ocorrer
e isso vai reduzir processos inflamatórios, vai melhorar a resistência à insulina, trazendo benefícios no paciente diabético. Além disso, nós descobrimos, pessoal, que a beta-glucana ela tem um efeito em reduzir o risco de Alzheimer. A ciência descobriu, pessoal, que o risco de Alzheimer pode estar relacionado diretamente a uma redução de lactobacilos e de bifidobactéria no intestino. Quando eu tenho a redução dessas duas espécies, eu tenho um desequilíbrio do GABA. Então, eu começo a diminuir a produção de GABA intestinal. E isso vai estar relacionado a aumentar o risco de desenvolvimento de Alzheimer dessa pessoa. Porém, a beta-glucana de levedura, ela aumenta o nível de lactobacilos e aumenta o nível de bifidobacterium. E isso aumenta ou normaliza a produção do GABA intestinal e fazendo uma prevenção, uma redução do risco do Alzheimer no futuro. Então, as beta-glucanas, pessoal, trazem atividade antifúngica, melhora a capacidade imunológica por regular intermediários inflamatórios, mas também traz uma atividade anticâncer, por melhorar os monócitos, células dendríticas, está relacionada aí a diminuir marcadores inflamatórios em neoplasias, e isso também regula o reconhecimento das células neoplásicas por células imunológicas. As beta-glucanas, pessoal, olha só que interessante, eixo intestino e cérebro. Acredita-se que a suplementação de beta-glucanas, pessoal, aumente bacteroidetes e, portanto, contribui para a produção de muco intestinal. E isso está relacionado à manutenção da homeostase desse epitélio. E isso diminui a translocação de lipopolissacarídeos. Então, isso reduz o quê? A resposta de endotoxemia, diminui a resposta inflamatória, que vai atravessar a barreira hematoencefálica, levando a atividade de micróglias e promovendo desequilíbrio de neurotransmissores no sistema nervoso central. Então, as beta-glucanas têm um impacto benéfico na cognição, né? Por meio da restauração do equilíbrio dessa microbiota intestinal. E desta maneira, manutenção do quê? Da mucosa e regulando assim o eixo cérebro-intestino ou intestino e cérebro. As beta-glucanas, então, ela traz benefício na resposta imune inata, neutrófilos, e também traz um benefício direto na resposta imune adaptativa. Perfeito, pessoal? Muito bem, aqui nós temos para vocês uma suplementação beta-glucana em imunidade em crianças com doença respiratória crônica, 100 miligramas. O uso de 100 miligramas de beta-glucana aumenta a produção de IgA secretória nas mucosas, diminui aí os episódios de resfriado, melhora a qualidade do sono da criança também. Em adultos, nós temos aqui uma revisão, 900 miligramas durante 26 semanas, 16 semanas, 250, 10 dias, também diminuindo o resfriado, diminuindo a dificuldade para dormir devido aos resfriados, diminui coriza, aumenta significativamente a resposta de IgA nessas mucosas e de monócitos, diminuindo também, regulando essa inflamação. E isso está relacionado diretamente, pessoal, a diminuir, né, toda a questão da progressão dos resfriados e das rinites também. Agora nós vamos entrar numa outra substância muito famosa nos dias de hoje, que é a lactoferrina. A lactoferrina é uma proteína que faz parte das transferases. É uma glicoproteína de ligação com o ferro e tem um importante papel no transporte, na absorção do ferro, mas também é uma moduladora de resposta imune. Possui atividade própria antimicrobiana, antiviral, aumenta a atividade antioxidante, anticâncer e atividade o quê? Anti-inflamatória. A lactoferrina, então, pessoal, ela está envolvida diretamente no metabolismo do ferro. A lactoferrina é a principal proteína ali no leite materno, nos primeiros dias de vida da criança. Tem ação anti-inflamatória, melhora as defesas,
regula a proliferação e diferenciação celular, tem atividade antiparasitária, antiviral, antimicrobiana e antibacteriana e antimicrobiana. Nós produzimos lactoferrina diretamente nas nossas células imunológicas. Quando ocorre um dano, pessoal, quando ocorre um dano na nossa célula, no nosso corpo, seja por invasão de bactérias, vírus ou fungos, nós reconhecemos por receptores de dano, que são o Toll-like receptor, receptores do tipo NOD. Uma vez que eu tenho o reconhecimento do receptor, eu ativo NF-κB nas células natural killers, e essas células, pessoal, vão estimular e maturar os neutrófilos. Esses neutrófilos, uma vez ativados, eles vão liberar no local da lesão a lactoferrina, e isso vai estimular ainda os leucócitos polimorfos nucleares, vai aumentar as células natural killers, aumentando a resposta de defesa no local. Porém, não para por aí. Aqui é o que vocês podem ver, ó. Uma vez que eu tenho uma injúria, uma invasão, um corte, um vírus, um fungo, uma bactéria entra no meu corpo, o macrófago reconhece, estimula a NF-κB. Estimulando a NF-κB, eu vou modular a maturação de neutrófilos e esses neutrófilos vão liberar células natural killer. Essas células natural killers vão aumentar a resposta imunológica no local. Além disso, olha só, a lactoferrina atenua a inflamação e contribui para a recuperação do tecido. Então, ela limita a propagação do agente infeccioso, ela limita a propagação da lesão e ela faz com que seja recuperado o tecido que foi lesionado. Então, a lactoferrina estimula a recuperação. A lactoferrina, ela consegue, principalmente, ela tem afinidade por receptores de dano. Toll-like receptor do tipo 4, do tipo 2, CD14 e do tipo RAGE, que são os receptores dos agentes de glicação avançada, que também estimulam o NF-κB. Desta maneira, pessoal, a lactoferrina atua por meio de receptores, controlando a liberação de citocinas, de interleucinas e de intermediários da resposta inflamatória. Aqui é o que nós acabei de descrever para vocês, né? Nós temos uma lesão, um insulto, esse insulto leva à resposta inflamatória, a inflamação leva à liberação de lactoferrina, e a lactoferrina estimula o quê? A recuperação. Então, a lactoferrina aumenta as respostas de baixo nível, modula a atividade excessiva, as atividades agressivas das citocinas, e isso serve para controlar a resposta inflamatória e auxiliar na reparação do tecido lesionado. Então, lactoferrina regula a absorção de ferro, atividade antiviral, a atividade antimicrobiana, imunomoduladora, antioxidante, anticâncer e antiviral, e está relacionado a ser incluída em formulações de nutrição para crianças infantis, né? Como aditivos para melhorar a característica nutricional, né, dessas fórmulas alimentares que a gente prepara para as crianças, tá? A lactoferrina também é uma moduladora da microbiota intestinal e da inflamação intestinal, aumenta receptores VDR, inibe Toll-like receptor, aumenta a produção de claudinas, ocludinas e ecaderinas, preservando as target junções, diminuindo intermediários inflamatórios e modulando a nossa microbiota. Diminui Oscillobacter, aumenta a lacnospiráceas e lactobacilos e Faecalium. O que nós temos da vitamina D, então? Alivia citocinas inflamatórias em indivíduos com deficiência de vitamina D, estimula a expressão de VDR em indivíduos com deficiência de vitamina D, lactoferrina inibe a atividade da proteína P65 no colo intestinal em deficiência de vitamina D, e a lactoferrina aumenta a barreira intestinal também em indivíduos com deficiência de vitamina D e modula a nossa microbiota.
Desta maneira, modulando a microbiota, reparando a função de mucosa, diminui o processo inflamatório. Então, a lactoferrina reequilibra a balança pró-inflamatória e anti-inflamatória do tecido, promovendo a homeostase. Então, a lactoferrina promove o fortalecimento da permeabilidade da monocamada de células epiteliais, tem um favorecimento do microbioma antagonista que estimula a colonização e proliferação de patógenos, potencializa o crescimento e maturação de componentes da monocamada celular, melhora a maturação e desenvolvimento de fibras nervosas intestinais, fornece sinais para equilibrar a resposta anti- e pró-inflamatória, resultando na homeostase. Podemos usar a lactoferrina para melhorar a resposta imunológica? Sim. Lactoferrina de 100 a 300 miligramas diminui a passagem de lipopolissacarídeos, recupera a integridade da mucosa intestinal. A lactoferrina, aqui um trabalho em humanos, olha que coisa linda, mostra então que a lactoferrina é eficaz para inibir o crescimento da Candida albicans e da Candida glabrata, né? E pode ser associada a lactobacilos para melhorar a proteção contra candidíase. Participaram desse estudo 48 mulheres com Candida albicans, foram divididas em 2 grupos. O grupo 1 recebeu lactoferrina 50 miligramas, acidófilos e raminosos, todos 2,5 vezes 10 a décima, e o grupo 2 recebeu placebo. Como foi feito o tratamento? Na primeira fase, a candidíase foi tratada com clotrimazol, 100 miligramas por dia durante 7 dias. Depois, no 5º dia, elas começaram a receber 2 cápsulas aí por dia, né? Dessa formulação de lactobacilos e lactoferrina. E depois, durante 5 dias, elas começaram aí, né, no término do clotrimazol, durante 5 dias receberam 2 cápsulas de lactobacilo e lactoferrina, e depois receberam 1 cápsula até completar 10 dias de suplementação. Ponto. Olha só que interessante. E essas mulheres foram acompanhadas, pessoal, durante aí 2 meses, né? E eles observaram que as mulheres que fizeram foram acompanhadas por 6 meses. E eles perceberam que as mulheres que fizeram, então, o tratamento pós-antifúngico com lactobacilos e lactoferrina tiveram uma redução significativa da recorrência de candidíase. Resposta imunológica, associação de linfócitos TH1 e TH2, vitamina A, 25.000 I, melhora a concentração sérica, está relacionada a melhorar a resposta imunológica em obesos. Vitamina D demonstra efeito imunológico, vitamina D, 10.400 I, aumenta, né, os linfócitos TCD4 e também a resposta de memória. Selênio aumenta a contagem de CD4 em indivíduos com HIV. A suplementação de selênio melhora a resposta imunológica em indivíduos que têm aí a infecção, né? Que tem a infecção por vírus da imunodeficiência humana. 100 miligramas é o selênio metionina. Ômega 3, ômega puro aí, 1 grama, né? Até 5 cápsulas por dia, se necessário. Está relacionado a modular a resposta inflamatória, trazer benefícios direto aí em melhora, né, principalmente em indivíduos que praticam atividade física, diminuindo a ocorrência de infecções. Suplementação de zinco e proliferação de linfócitos T, 30 miligramas de zinco, também aumenta a atividade imunológica com artigo científico. Combinação de vitamina C, zinco na melhora de resfriado, zinco 10 miligramas, vitamina C 1 grama, diminui a rinorreia, né? Diminui aí as renites, né? O gotejamento, né? Do nariz, isso é muito interessante. Um multivitamínico para resposta imunológica, com artigo científico, vitamina D, E, B1, B2, B6, vitamina C, ácido fólico, cálcio, ferro, zinco, selênio, 1 cápsula ao dia, né? Está relacionada aí a trazer uma melhora da resposta imunológica.
Suplementação ainda em contagem de linfócitos, um multivitamínico que aumenta o linfócito TCD4, tiamina, riboflavina, niacina, B6, B12, ácido fólico, vitamina C e selênio, né? Tem uma melhora aí, principalmente aí reduz as comorbidades em pacientes com HIV. Co-suplementação com cromo e cobre na proliferação de linfócitos T, então cromo 3 microgramas e cobre 3 miligramas. Cromo 3 microgramas e cobre 30 miligramas. Traz um benefício direto na resposta imunológica. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre nutrientes e resposta imunológica. Espero de coração que vocês tenham gostado, espero ter contribuído para a atividade profissional de vocês e vou abrir aqui para vocês para perguntas, tá bom? Professor, a gente já tem uma pergunta da Jordana, ela perguntou sobre as doses de zinco, se elas podem ser manipuladas na forma de quelara e em qual forma os estudos foram feitos em qual forma de zinco. Então, eu coloquei ali para vocês o que era gluconato de zinco, está em gluconato de zinco, mas a maior parte dos estudos em resposta imunológica atualmente, porque teve uma explosão de estudos de zinco nos últimos meses devido à pandemia, foi a forma de sulfato de zinco. Porém, a forma, gente, não é o caso é o zinco. Pesquisador não trabalha com zinco quelado, gente. O valor do zinco quelado, o cara compra 1 tonelada de sulfato de zinco, então fica mais fácil para ele trabalhar com sulfato de zinco, principalmente quando você está falando em pesquisa que os recursos são escassos. Então, o que ele quer? Ele quer zinco. Se você for pela forma de zinco, a forma de zinco mais estudada atualmente se chama sulfato de zinco. Mas, o que eu recomendo para você? Em pacientes que têm dor epigástrica, pacientes que têm gastrite, pacientes que já têm ali uma dispepsia, zinco quelado. Porque se você usar sulfato de zinco, você vai piorar muito a questão gástrica do seu paciente. O material pode ficar disponível sim, depois vocês podem pedir para o pessoal da Consulfarma, sem problemas nenhum, pessoal. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado de coração. Espero muito ter contribuído para a atividade profissional de vocês e também para o cuidado dos pacientes, tá bom? A Tamires está perguntando aqui, ó, qual a melhor dosagem de suplementação da vitamina D? Tamires, não é a melhor dosagem, é o quanto o paciente seu precisa. E para saber o quanto o seu paciente precisa, você tem que saber o quanto que ele tem na corrente sanguínea. Lembra que para a resposta imunológica, como eu apresentei na aula, não pode ficar abaixo de 25, não é nem abaixo de 20, abaixo de 25. Então, os estudos mostraram que em 40, que não é o normal, porque o normal nos exames é 30. E aí os estudos mostram que o ideal para a manutenção da resposta imunológica é 40. Então, você tem que ver quanto que o seu paciente tem para suplementar. Se você for nutricionista, você pode usar até 4.000 I, né? 4.000 I. E o farmacêutico, ele pode prescrever até aquilo que não é de prescrição médica. E a prescrição médica ali, o que é de prescrição médica de verdade, começa em 7.000 UI. 7.000 UI já é tarjado. Então, o farmacêutico não pode ir em 7.000. A gente tem que ficar abaixo do 7.000 I. E a nutricionista pode ir até 4.000. A instrução normativa 28, Jordana, não é para farmacêutico. A instrução normativa 28 é para suplemento, é para aquilo que a indústria pode fazer. Tá? A 356 é a resolução do CFE, do Conselho Federal de Farmácia, sobre prescrição. E lá fala que o farmacêutico pode prescrever MIP. MIP. O que é MIP? Medicamento isento de prescrição. Então, o farmacêutico pode prescrever tudo aquilo que não é de prescrição médica.
Perfeito? É uma questão de interpretação da resolução. E isso, a da Nutri, pessoal, é a nova. A da nutricionista é essa que saiu nova. Vamos lá. É uma resolução, é a resolução mais nova das nutricionistas, né? Eu já pego aqui a lei para vocês, da nutricionista. Estou abrindo aqui, tá? Vamos lá. Nutricionista, vocês podem prescrever tudo até o L, tá? Tudo vai até o L agora. A resolução 656 de 2020. Resolução 656 de 2020 fala que a nutricionista pode prescrever minerais, vitaminas e qualquer outra coisa que for classificada como suplemento até o L, tá? Até a dose máxima da UL. 656 de 2020. Certinho? Acho que é isso, né, Gabriel? Isso, professor. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que não, Gabriel. Perfeito? Perfeito. Acho que a gente finaliza por aqui, né, professor? Isso. Obrigado, pessoal. Obrigado de coração, gente. Um grande abraço a todos. Um ótimo evento, um ótimo congresso para vocês, viu?